Olá, eu me chamo Ilana e eu sou bisneta do casal Corisco e Dadá. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre Dadá pós-cangaço. É, um tema que eu escolhi foi falar sobre um pouco das travessuras de Dadá. Todo mundo pensa que Dadá toda a vida sempre foi aquela mulher tipo cangaceira. Não, eu digo que não. Eu tive o prazer de viver com ela. Ela ajudou também a me criar, né? E eu brincava de boneca com Dadá. Ela brincava com as minhas bonecas, ela fazia roupa de boneca para mim. E ela era muito divertida, ela era muito brincalhona, ela gostava de piadas, né? E algumas coisas assim que eu posso estar, que eu lembro assim que são assim bem engraçadas, né? Ela gostava muito de doces e ela não podia comer doces, né? Porque ela tinha diabetes. E aí, quando ela queria comer doces, ela fazia assim: ai, Lana, vai lá comprar um docinho pra mim que eu tô morrendo de vontade de comer um doce. Minha avó, a senhora não pode comer doce, minha avó. A senhora vai passar mal. E se minha mãe ver, ela vai brigar comigo. Ela fazia: não, não, vai escondido. E aí eu comprava doce, ela mandava eu ficar olhando para ver se tinha alguém olhando, e ela comia os doces. Meu pai também viajava, trazia mel, né? E ela era apaixonada por mel, gostava muito de mel. Eu sei que ela conseguiu pegar uma garrafa dessas e colocar dentro da sacola dela, que ela tinha uma sacola que ela guardava tudo dentro dessa sacola. Aí quando ela tinha vontade de tomar o mel, aí ela pegava o mel, botava na mão assim, né, escondido, e aí começava, ela, olha aí se vem alguém aí. E aí eu ficava de olho, e do nada minha mãe apareceu. Minha avó, você tá comendo doce, tá comendo mel, não pode, minha avó. Ela, não, minha filha, eu tava botando aqui para ver se esse mel prestava ainda, que eu vou passar agora no cabelo de Lana. Aí vem cá, minha filha. Aí vinha, passava o mel no meu cabelo. E aí eu ficava assim, né? Eu digo, meu Deus, aí começava a rir. E aí ela começava a rir também, e minha mãe ficava, mas minha avó, você não tem jeito, minha avó. E era assim. Quando era assim, ela fazia assim, minha filha, você não tá com vontade de chupar um geladinho, não? Eu falei, tô. Aí ela, vai lá comprar. Eu digo, minha avó, a senhora não pode, minha avó. Ela, só um, só um, só um. Aí eu ia lá correndo, pegava o geladinho, ela enrolava assim numa toalha, chupava o geladinho correndo, escondia. Ela era assim. Ela era uma mulher completamente assim, extrovertida, muito engraçada. Tinha as minhas bonecas também, que ela não aguentava ver minhas bonecas. Todas as bonecas que eu ganhava, ela queria as bonecas, ela pedia as bonecas. Aí tinha uns bonequinhas pequenininhas, uns bebezinhos, aí ela tirava os cabelinhos daqui, botava as mechinhas no meu cabelo, de minha mãe, de alguma outra neta, assim, botava nas bonequinhas. Ela era assim. Ela era uma criança no corpo de adulto, né? No corpo de uma mulher idosa. Ela era assim. E tinha, assim, diversas situações muito engraçadas, né? Minha mãe fazia bolo, só que fazia o bolo dela e fazia o bolo da casa, né? Que era diferente do dela por causa do açúcar. E aí ela fazia de tudo, né, pra ir lá e pegava o bolo escondido e comia. Quando minha mãe via, tinha farelo na roupa e perguntava, você comeu o bolo, minha avó? Ela dizia, ah, comi. Ah, mas você comeu o bolo da casa, não, minha avó? Ela falava, não, comi bolo da casa não, e não sei o que, às vezes chorava também, né? Fazia aquele drama, parecia uma criança mesmo. E quando não era assim também, a gente, almoço dia de domingo, sentava todo mundo na mesa, minha mãe fazia a feijoada e fazia o feijão da casa e o feijão dela. E aí todo mundo levantava da mesa, ela ainda continuava sentada na mesa, assim, esperando, né, todo mundo levantar. E aí ela, a primeira oportunidade que ela tinha, ela pegava um pedacinho de charque e colocava debaixo do arroz, escondia. Tudo isso para comer escondido, fazer essas travessuras mesmo, assim, igualzinho uma criança. E uma brincadeira assim também muito engraçada, né? Porque ela usava prótese, né? Devido ao diabetes e tudo, então com o tempo ela foi perdendo, né? Os dentes dela, enfim. Aí ela fazia assim, daí, ah, meu Deus, minha mãe falava, o que foi, minha avó? Ela, tô aqui morrendo de dor. Sentindo dor aonde, minha avó? Ela, não, tô com dor nos dentes, tô com dor de dente. Aí minha mãe falava assim, minha avó, e agora o que é que eu vou fazer? Aí minha mãe foi procurar a vizinha para ver se tinha algum remédio, né, para poder dar para ela de dor de dente. Aí ela começava a dar risada. E minha mãe, o que foi, minha avó, que você tá rindo? Você já
você não estava sentindo dor? Aí ela fez, não, minha filha, você não esqueceu que eu uso dentadura? Aí minha mãe fez, minha avó, você fazia na casa da vizinha, perguntar se tinha remédio. Então ela era assim, ela era muito brincalhona. Ela sempre inventava alguma coisa, ela criava alguma situação, né? Ela era muito animada, ela gostava muito assim de música, ela era muito festeira, assim. Ela cantava aquelas músicas de chachado na época do cangaço e fazia minha irmã dançar. Enfim, Dada era isso aí, Dada era alegria, era muito acolhedora, era mãe, ela era uma pessoa assim muito boa, muito maravilhosa. E eu não tenho assim o que falar, assim, o contrário dela, né? Graças a Deus, assim, ela fez parte da minha vida e tem muita influência assim na minha criação e eu só tenho a agradecer mesmo por tudo que ela fez por mim, por minha mãe, por ter criado também minha mãe, né? Com todo amor e carinho. E sempre me tratou assim também muito bem. Nós tínhamos assim uma amizade assim muito boa. Nós éramos como duas amigas. Nós tínhamos assim uma ligação muito forte entre eu e ela, né? E eu acho que ela assim, eu não tinha ela só como uma avó, né? Eu tinha ela assim como uma amiga, uma mãe, uma segunda mãe para mim. E eu fico assim muito lisonjeada assim quando eu vejo as pessoas assim falarem bem dela, admirar a mulher que ela foi, porque ela não pediu para ser cangaceira, né? E aí findou tudo isso que ela viveu na vida dela, não teve vida própria, não teve infância, foi criada longe da família, malmente pôde criar os filhos. Na verdade, ela não pôde criar os filhos. Quando ela veio ter contato com os filhos, eles já estavam já criados, já grandes, já tinham família, já tinham filhos. E ela tentou resgatar tudo isso que ela não teve, que ela não teve oportunidade de ter, de fazer, de viver. Ela tentou resgatar com os netos e os bisnetos, né? A infância que ela deixou lá atrás, que ela não pôde viver, que ela não pôde brincar, ela fazia comigo. A gente brincava de boneca, a gente fazia roupinha, enfim, a gente sempre inventava alguma coisa, ela inventava sempre alguma coisa pra gente se divertir, né? E é isso. Dadá pra mim é amor. Eu só tenho coisas boas a dizer dela, né? Da minha vivência com ela. Eu tenho muito orgulho de ter ela como minha avó. Ela fez parte, sim, da minha criação, né? Muitas coisas hoje, assim, que eu tenho, assim, graças a ela, o que eu aprendi com ela. Era uma mulher que não teve, infelizmente não teve estudos, mas era uma mulher muito inteligente e sempre sabia o que fazer, sempre tinha a melhor palavra, o melhor conselho, né? Ela era assim, verdadeiramente assim uma mãe para todos da família. E eu fico grata, né, a Manuel Neto por esse trabalho incrível que ele fez e que ele vem fazendo, junto também com o Lucas, entre outras pessoas, Vicente, entre outras pessoas envolvidas, né, que estão sempre tentando lembrar, né, a memória dos dois e pelo carinho que eles têm, né, pela história também. E deixar assim meu agradecimento também a vocês que acompanham a história, que estudam a história, que têm admiração por eles, que não julgam eles, né, pelo que eles fizeram, porque tudo tem um porquê na verdade, né? Ninguém faz nada à toa. Mas eu agradeço por aqueles que amam a história de Corisque Dadá, sem julgamentos, e tenho admiração por ela, por Dadá, principalmente por ela, que foi uma guerreira, assim, para mim, na minha concepção, também ela foi uma guerreira. Obrigada.